Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Então, nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre as questões dos relacionamentos à luz da mecânica quântica, né? Então, antes de começar, eu queria voltar um pouquinho, né, em tudo que a gente falou aí nas últimas lives, e comentar um pouco sobre a questão do projeto de evolução, né? Da origem da alma. Então toda alma surge a partir de uma mônada. A mônada é uma estrutura do universo que gera as almas, né? E cada alma, cada mônada ela gera 12 almas e cada alma gera 12 extensões de almas. Então todos nós temos aí 143 almas gêmeas, algumas mais ou menos compatíveis. Então quando ocorre o encontro dessas almas nesse plano, é realmente uma coisa muito boa, né? É um evento que quando acontece é extremamente pleno, realizador, e é um relacionamento que ele é muito satisfatório. Então, quando a gente analisa aí as questões dos relacionamentos, e principalmente a questão dos relacionamentos amorosos, a gente percebe que o amor ele tem a ver com a questão da doação. Então, de você se doar e aceitar o outro de maneira tranquila, de maneira serena, de maneira a não julgar e de maneira, eu diria, construtiva. Só que a grande maioria das questões que acontecem e que chegam em consultório, né, questões aí que atingem as pessoas, e essas pessoas às vezes nos procuram e na grande maioria das vezes elas têm aí relacionamentos insatisfatórios, relacionamentos às vezes abusivos. Boa noite, Alfredina, seja bem-vinda aí a essa nossa live da noite de hoje. Relacionamentos que às vezes são extremamente desgastantes ou se tornam desgastados, né, ao longo da vida. E geralmente esses... Boa noite, Marita, seja bem-vinda. Às vezes esses relacionamentos eles entram em colapso, geralmente, principalmente quando as pessoas vão atingindo aí por volta dos 35, 40 anos, que eles começam a ter um questionamento interno, um questionamento inconsciente de quem eles são e de quem eles estão. Então a gente percebe que os relacionamentos amorosos, né, o relacionamento humano, ele nasce e é dado os seus contornos muito, muito antes da pessoa, às vezes, até vir à luz. Ou seja, o tipo de relacionamento que a pessoa vai ter, ele começa a ser traçado dentro do útero da mãe. Então, questões. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, pessoal, a essa nossa live de hoje. E o tema hoje é relacionamentos à luz da quântica, né? Então, o que acontece é que desde o momento que a pessoa é concebida e ela começa no seu processo de construção e desenvolvimento dos seus corpos, né? Corpo físico, duplo etérico, astral, mental, causal, búdico e ático, toda a sua formação. Boa noite, seja bem-vindo. Aí o que acontece? De acordo com a receptividade que essa criança teve ou tem no útero da mãe, o grau de aceitação, o grau de cuidado do casal com essa criança, o cuidado que a mãe tem com essa gravidez, o tipo de pressão que essa mãe sofre na gravidez, se ela se sentiu ameaçada, se ela se sentiu abusada, se ela se sentiu maltratada, se ela se sentiu rejeitada, se ela se sentiu amada, isso tudo vai impactar aquele pequeno ser que está em desenvolvimento. E quando essa criança vem à luz, ela continua o seu processo.
E de acordo com aquela construção que ela recebe ao longo aí da primeira e segunda infâncias, né? E principalmente até os 7 anos de idade aí, que a criança é um HD virgem e ela absorve tudo o que ela vivencia nesse plano. Aí, de acordo com o tipo de tratamento que ela recebe, se ela é rejeitada, o corpo físico dela vai responder de uma maneira e os corpos sutis também vão responder de uma determinada maneira. Se falta alimento para essa criança, também da mesma maneira os seus corpos vão responder de outra maneira, e principalmente o seu ego, que é a questão do corpo astral, mental e causal. E o tipo de conflito emocional ou de impacto emocional que ela sofre ao longo desse período vai ditar até a formação corpórea que ela vai ter depois, ao longo da sua adolescência, juventude e vida adulta. Então o que acontece? Na grande maioria das vezes, quando as pessoas nos procuram em atendimento tal, e quando a gente vai fazer o cheque e fazer o checamento da energia da pessoa, e em qual grau de sentimento, em que estágio de sentimento ela está em vibração, a gente percebe que a pessoa nem sequer sabe o que é o auto-amor. Ou seja, muitas vezes a pessoa não se ama, em outras vezes, e na grande maioria das vezes, ela nem sabe o que é o amor. E às vezes você pergunta para a pessoa, você se ama? E a pessoa fala, eu me amo. E você sabe o que é o amor? A pessoa fala, sei. Mas na hora que você vai testar, vai fazer o teste sinestésico, na radiestesia, ou algum mecanismo que você teste aí, ou a pessoa que tem a clarividência vai ver o chakra cardíaco da pessoa, vai sentir a cor do chakra diferente do que ele é na verdade. E aí, o que acontece? Na verdade, a gente observa em atendimento que essas pessoas, na maioria das vezes, eles têm relacionamentos que não são satisfatórios. E às vezes tem reverberação ao longo de uma vida inteira. Então pessoas às vezes que porventura sofrem algum tipo de pressão durante a primeira infância, ou que os pais foram muito autoritários e a criança não tinha direito a questionar, ou não tinha direito a ser rebelde em algum momento, né? E que foi obrigada a obedecer determinadas regras, ou muitas regras, né? Que ela não tem, foi criada para ser absolutamente obediente. Essa pessoa vai ter um determinado comportamento a nível de relacionamento. E sempre espelhando aquele problema que ela tem. Outras crianças que porventura são criadas e faltando a questão material, às vezes passando necessidade, dificuldade, às vezes até fome, às vezes até falta de alimento, ou da condição de ser atendida nas suas necessidades alimentares, essa pessoa futuramente ela pode desenvolver uma busca de relacionamento para a segurança material. E muitas vezes a criança que às vezes ela é extremamente pressionada pelos pais, ela começa, para ser aceita, para ser reconhecida, ela começa a fazer as coisas como os adultos querem. E a partir daí ela se torna manipuladora. Então o que a gente observa em atendimento, no momento que a pessoa chega lá nos seus 35, 40, 45, 50 anos em atendimento, é que a pessoa está vivenciando, depois de 50 anos, isso que ela foi, digamos assim, lapidada, ela foi forjada, ou de maneira certa, ou de maneira errônea, ao longo da sua infância. E vocês imaginam que como a gente cria os filhos espelhando pelo que os pais nos criaram, você imagina o tanto que é difícil você quebrar o modelo mental. Então o que eu gostaria de falar aqui hoje? Que o relacionamento, para ser satisfatório, primeiramente a pessoa tem que se resolver consigo mesma. Ela precisa se aceitar, e aí ela precisa se amar primeiro, antes que ela possa se aceitar como é, para a partir do momento que ela se ama e ela se aceita, aí ela pode começar o processo de reforma íntima e começa a poder interagir com outras pessoas de maneira satisfatória. Porque senão ela transfere toda a carência,
todo o ódio que às vezes ela recebeu, toda a falta de amor que ela recebeu, toda a falta de segurança que ela recebeu em cima de um parceiro ou da parceira. E se vocês observarem, a maioria das pessoas que tem vários relacionamentos, às vezes casa uma vez, casa duas vezes, casa três vezes, casa quatro vezes, os motivos e os vetores para a ruptura dos relacionamentos são, na maioria das vezes, invariavelmente os mesmos pivôs. Ou seja, são os mesmos tipos de vetores que provocam as rupturas. E a pessoa não consegue se relacionar de maneira satisfatória. E quando as pessoas nos procuram, às vezes, em atendimento, e às vezes todas destruídas, com o coração todo destruído, e às vezes em depressão, em processo autodestrutivo, que quando as pessoas estão nesse processo não é nada mais, nada menos, que estão sofrendo uma pressão gigante, que elas não têm consciência da centelha para deslocarem ela para o seu propósito, né? Então, aí as pessoas não conseguem, de uma maneira saudável, manter relacionamentos. Então, se a gente pudesse estabelecer alguns elementos de sustentação aqui para as questões do relacionamento, eu acho que o primeiro e o principal seria o autoamor. Né? Seria o autoamor. Depois que você tem o autoamor, que você se aceita, que você aceita as pessoas, que você aceita o seu pai e a sua mãe com as suas limitações, aí você consegue, de uma maneira construtiva, analisar como foi a sua interação com o seu pai e com a sua mãe, que tipo de criação que você teve, e a partir desse instante, você se conhecendo, você consegue fazer a sua reforma íntima de maneira a potencializar os seus relacionamentos, ou o seu relacionamento. E isso é que é o mais difícil. Né? É a pessoa... Boa noite a todos, gente. Sejam todos bem-vindos, viu? Essa nossa live de hoje. Muito bem-vindos mesmo. Então, na maioria das vezes, o que as pessoas chegam em atendimento, né? Eu estou tentando fazer as nossas lives aqui sempre de uma maneira muito prática, levando para que possa ajudar vocês da melhor maneira possível, né? Mas o que as pessoas nos trazem é que elas sempre estão olhando para fora, para o outro ou para outra, e transferindo o problema para o outro e para outra, mas sendo que na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, o problema está dentro de si. Porque às vezes eu já vi muitas vezes a pessoa chega lá no atendimento e fala, eu tenho o dedo podre para escolher companheiro, eu tenho o dedo podre para escolher companheiro, sempre vem o mesmo tipo de pessoa, né? Por quê? Porque a sua energia, o seu modelo mental, o seu modelo emocional, a maneira como você está vibrando, a maneira como você está ressonando, você atrai esse tipo de pessoa. E às vezes as pessoas são atraídas e nem sabem que tipo de dano que estão causando. Né? Então, a gente tem que ter um cuidado com isso, porque a gente não pode, em hipótese alguma, fugir da autorresponsabilidade. A gente é responsável por aquilo que a gente faz nessa vida e por aquilo que a gente atrai. Porque quando a gente está vibrando numa frequência bacana, está vibrando em bons sentimentos, a gente está vibrando de uma maneira elevada, no amor, na gratidão e na alegria, a gente vai atrair coisas boas para a gente. Só que envolve toda essa parte do que a pessoa vivenciou no útero, que ela não tem defesa, é um ser indefeso, ela está ali vivenciando um momento, um período de gestação, que ela está começando a interação com a mãe e com o pai. Qualquer perturbação que tem nesse momento, ela é muito impactante para o resto da vida da pessoa inteira. Então, às vezes, chega pessoas no atendimento, em consultório, aí eu pergunto, qual que é o primeiro sentimento que vem no seu coração quando você pensa no seu pai e na sua mãe? Aí eu já ouvi ódio, pena, que meu pai é um bandido, ou que minha mãe é uma bandida, ou que... todo tipo de adjetivo, né? E as pessoas esquecem que estão emaranhados do ponto de vista quântico, o pai com a mãe, e qualquer sentimento que tenha pelo pai e pela mãe, diferente do que seja a gratidão pelo dom da vida, aí a pessoa está com um problema sério nas mãos. Porque se for um garoto, um homem com relação com o pai, ele vai desenvolver um problema de atitude para com a vida e de relacionamento. Os relacionamentos vão ser problemáticos, porque o homem que prepara o filho para ser homem,
E, ao contrário, a menina com a mãe, se tem um problema com a mãe, ela vai desenvolver problemas de relacionamento futuro por causa do relacionamento com a mãe. E às vezes a menina com o pai vai ter um modelo que quantas vezes já chegou no meu atendimento já em consultório, as pessoas falando, às vezes a moça fala, homem não presta, meu pai não presta. Ou seja, a partir de uma experiência que tem com o pai, por qualquer problema que tenha, ela registra aquilo no inconsciente e vai começar a atrair só aquele tipo de pessoa para se relacionar com ela. Ou o contrário, o que o menino tem com relação à mãe. Percebe a mãe de uma maneira que seja distorcida e não como mãe, como tem que ser. Porque a mãe é mãe, o pai é pai. O resto é problema de papai e mamãe, lá em cima. Se traz, se não traz, se briga, se não briga. A criança não tem nada a ver com isso. Apesar que às vezes puxa a experiência, puxa a responsabilidade, às vezes até sente culpa por problema de casal. Não tem nada a ver. Uma coisa é relacionamento de pai com mãe, outra coisa é você no papel de filho. E aí desencadeia uma série de problemas, e às vezes um homem que tem problema com o pai, às vezes, ou com a mãe, ele vai atrair mulheres pelo julgamento que ele tem com a mãe, ou vai se comportar num relacionamento como ele julga o pai, e vira toda aquela lambança na vida da pessoa, entra num conflito violento, a pessoa se perde, e na grande maioria das vezes, a centelha divina fica gritando para ela ir para o próximo, mas a pessoa está tão focada ali nos registros do corpo astral, mental e causal, no ego, que a pessoa não consegue se descolar disso e não consegue caminhar rumo a uma questão satisfatória. Então, esses elementos, nesse contexto, são muito importantes, né? Então, a gente tem as próprias questões de criação, propriamente ditas, que se a criança foi criada num ambiente hostil, se ela foi criada num ambiente de escassez, ou se ela foi criada num ambiente que ela foi desprezada, ou não foi percebida, né? Ela era ignorada. Então, cada um desses tipos de criação vão provocar um comportamento nessa pessoa futuro e um estabelecimento do modelo mental e de um padrão emocional que a pessoa vai canalizar no parceiro ou na parceira todas as suas carências afetivas e às vezes problemas de estabilidade financeira. Vão ver no parceiro um parceiro para construir patrimônio, ou vão ver no parceiro uma questão de segurança financeira, ou vão ver no parceiro ou na parceira uma questão de suprir a necessidade, o vácuo de auto-amor que a pessoa tem, e aí isso é uma questão impossível, porque o outro só pode dar aquilo que tem, e o amor é uma troca. Toda vez que você exige, aí a relação entra em colapso, porque é um doar. O amor é você aceitar. E quem quiser saber o que é o amor é só ler a epístola de Paulo aos Coríntios, né? Que tem até a música do Legião Urbana. Então é mais ou menos aquilo ali. E quem falou isso com muita propriedade foi o próprio Mestre Jesus, só que na época ninguém entendeu o que ele estava falando. Então, a partir do momento que a gente se ama, de verdade, a gente tem um verdadeiro auto-amor, aí gera autoconfiança, gera autoestima, aí você está preparado para amar e ser amado. Porque se você não se ama, não existe a menor possibilidade do relacionamento dar certo, né, gente? E eu estou falando aqui, gente, do ponto de vista energético, pura e simplesmente, tá? Porque tem todas as outras questões aí psicológicas e psiquiátricas que eu não vou entrar nessa seara, porque não é a minha área de domínio, mas eu estou falando aqui do ponto de vista energético, tá? E aí nós temos uma questão que eu gostaria de acrescentar, que é importante, é a questão do estabelecimento da energia Yin e Yang, que é importante no relacionamento amoroso, né? Então nós já falamos das questões da criação, das questões emocionais que estão ligadas à criação do menino e da menina, desde o útero, né? Desde a gestação, que cria problema pro resto da vida. Clarice, eu falei para ler a epístola de Paulo aos Coríntios, da Bíblia, tá? E também a música do Legião Urbana, fala do amor. Então o que acontece? Essa questão energética é importante, porque muitas vezes, tanto o homem como a mulher, por causa dos problemas
por causa dos problemas que a pessoa enfrenta, das pressões que ela sofre desde a infância, para performar, para atrair resultado, ou do tipo de criação que teve. Naturalmente essa energia se desloca mais ou menos para a energia contrária do que é a sua natureza. Então o homem vai para a energia Yin e a mulher vai para a sua energia Yang. Quando isso, as pessoas vão se relacionar e essa energia ela está invertida, isso causa também um problema de relacionamento. Porque se o homem está Yin, ele naturalmente vai repelir a mulher que é naturalmente Yin. Então, muito provavelmente, ele vai ser atraído por uma mulher que esteja Yang. E aí, a energia do casal, ela vai circular de maneira invertida. Então, isso causa alguns tipos de questões, né? Alguns tipos de questões. Primeiro, questões de somatização física. Às vezes, elementos de saturação energética, diversão energética, pode provocar problemas aí de ovário, cisto no ovário, os miomas e útero. Boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo, Reginaldo. Uma honra tê-lo aqui nessa live, cara. Muito obrigado aí por estar conosco aí. E aí, essa inversão energética, ela provoca também uma questão que, às vezes, casais que estão com energia invertida não conseguem conceber. Casais jovens que não têm problema físico nenhum, faz os exames tradicionais aí e tal, e faz todo o rastreamento de exames físicos e não aparece nenhum tipo de problema, mas o casal não consegue conceber, não sabe por que não consegue engravidar. E é por causa da energia invertida, porque a energia só vai provocar a concepção, a Kundalini só provoca a concepção se ela estiver circulando no canal, na Dharana, no sentido correto, que é do homem para a mulher. Tá? Então, às vezes, eu tenho vários e vários casos de pessoas, às vezes, que nos procuram e com problema de relacionamento, e aí depois vem o feedback, depois do deslocamento da energia para a energia natural, ou para a energia Yin, ou para a energia Yang, que é natural de cada um das pessoas, né? As pessoas encontram as suas parceiras e os seus parceiros. Atraem, porque na hora que a sua energia está natural, naturalmente você vai atrair a outra energia. Aí acontece um processo de conexão, né? Então isso é importante a gente comentar, porque principalmente por causa dessas questões aí do século XX, século XXI, que as disputas pelo mercado de trabalho, liderança, comando, e cada vez mais as mulheres têm ocupado posições de destaque na sociedade, e isso vai para a área bioenergética também. Então isso atrai um tipo de questão, né, que às vezes a pessoa nem sabe que está vivenciando uma situação dessa, e acontece. Ontem eu tive um feedback de uma partilhante que está morando fora, e quando eu fiz o atendimento com ela estava na Europa, e ela buscando um relacionamento, não conseguia se relacionar, já na faixa dos 38 anos, e na época quando eu fiz a análise eu percebi que ela estava com a energia invertida, né? Aí eu falei, olha, você quer que volte a sua energia para a sua posição natural? A primeira coisa que ela me perguntou, mas vai prejudicar meu profissional? Eu falei, não tem nada a ver com profissional. Porque quando eu fiz a análise cabalística dela, da numerologia, ela estava com um monte de casas no lado do pilar Yang da árvore da vida. Então é natural que a pessoa, e que a mulher, quando ela tem muito ancoramento nos portais energéticos do lado do pilar da Yang da árvore da vida, a mulher seja mais Yang. Ela estava muito aflorada a isso. E assim eu fiz o comando, desloquei a energia dela para a energia Yin, tive um feedback no sábado, ela me ligou, tá morando fora, e falou, Érico, eu tô aqui, tô com meu companheiro, fiquei 3 anos conversando com ele à distância, conheci no aeroporto, de maneira quase que acidental, e era o alma gêmea dela, né? E aí, pasme, já estava grávida. Tinha casado, estava grávida, esperando o primeiro filho. E eu perguntei, você está feliz? Ela falou assim, tô ótima. É a melhor coisa que podia ter acontecido na minha vida. Porque ela foi para a energia natural dela, encontrou alguém que estava na sua energia natural, e aí a próprio cosmos se encarregou de fazer se encarregar que o relacionamento transcorresse, né? Lógico que aí as pessoas têm que trabalhar as suas limitações, as suas crenças, né? Trabalhar o relacionamento, a aceitação, porque o amor é isso, é doar, né? O amor é doação.
e principalmente se for um amor incondicional, né, que aí ele está um estágio acima do amor que a gente fala. Você pensar que o amor está no nível 500 da escala Hawkes, o amor incondicional está lá em 540, ou seja, é log de 10 elevado a 540. Então a distância é gigante. Do amor para o amor incondicional é umas 5 léguas de mineiro, vamos dizer assim. Né? O troço é distante mesmo, é uma coisa muito... Então, para você alcançar o amor incondicional, é um desafio que todos nós temos que perseguir no sentido da nossa ascensão. A colega está perguntando como podemos identificar se estamos com energia invertida. Então, a primeira coisa que você faz é observar como é que está o seu dia a dia. Se você é mais agressiva nas suas relações profissionais, se você é mais agressiva nas suas ações com relação a disputas, com relação a relacionamentos diversos, inclusive o relacionamento amoroso. Se você tiver um parceiro, né? Se você estiver dominando a relação, se você estiver impondo as suas situações, e o mais sério, que aí tem que ter um cuidado, se estiver dominando o ato sexual, aí você pode estar com a sua energia invertida. Porque a energia da mulher é naturalmente yin, e a do homem é naturalmente yang. Então há de se observar essas questões aí. Então, e esse tipo de questão de mando, de controle, se for muito controladora, né? Aí esses tipos de sintomas, se você prefere mandar a ser mandada, prefere comandar a ser comandada, prefere controlar a ser controlada de uma maneira obsessiva, controlar tudo na sua vida, né? Isso pode mostrar que você está muito deslocada na sua energia yang. É importante, gente, que todos nós temos as duas energias, tá? Todos nós, em determinados momentos, a gente ativa a energia yang, ativamos a energia yin em determinados momentos. Mas a energia natural, ela é yin na mulher e ela é yang no homem. E isso é uma das leis herméticas que fala que é a lei do gênero, né? Então, toda vez que há uma quebra de uma das leis naturais, das leis universais, ocorre um processo alquímico por essa questão do deslocamento, da quebra da lei, e vai gerar sofrimento. De uma maneira ou de outra, sempre vai acontecer isso. Então, em última instância, todo sofrimento do ser humano é a busca da centelha no sentido de deslocar esse ser humano para o propósito dele e para o caminho natural. Então, tudo que a gente sofre nessa vida é, em última instância, questões ligadas ao nosso ego, a questão do nosso cérebro, da nossa mente inconsciente, que está ligado ao nosso cérebro reptiliano, ao nosso cérebro instintivo. É como eu já falei outras vezes, ele é muito bom para a sobrevivência, para a autodefesa, mas para questões mais elevadas, para questões de tomada de decisão, do que rumo seguir, para onde você vai, como é que você vai se comportar, tal, não é o melhor conselheiro. Porque o cérebro, a nossa mente inconsciente, ela trabalha no modelo sobrevivência. E é alavancada pelo quê? Pelo medo. Ela é alavancada pelo medo, porque só existem duas emoções, o medo e o amor. O amor nos aproxima da nossa mente superconsciente, nossa centelha divina, para a centelha de Deus que a gente tem dentro da gente, né? E o medo nos aproxima do nosso cérebro reptiliano, da nossa mente instintiva, do nosso inconsciente, do nosso ego. Então, há de se observar isso. E todas as emoções derivadas do medo são emoções que não são legais. Aí você tem dúvida, insegurança, incerteza, culpa, vergonha, remorso, a parte mágoa, raiva, ódio, rancor, tristeza, melancolia, angústia, ansiedade. Todos esses sentimentos, essas emoções, elas são derivadas da emoção primordial, que é o medo. A colega está perguntando aqui como saber se encontramos a nossa alma gêmea. É muito simples. É muito simples. Se você estiver sentado do lado da pessoa, sem falar nada, é bom demais. Essa é a sua alma gêmea. Quando você se encontra dessa maneira, quando você está do lado de uma pessoa, que você senta ao lado dela e não precisa nem conversar e tá bom, você encontrou sua alma gêmea. Tá? É isso.
sempre dessa maneira. Então é uma relação plena, é uma relação altamente saudável, em que o casal cresce enormemente, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista mental, emocional e material e espiritual. Quando você está num relacionamento que você está com alma gêmea, compatível, né? Porque às vezes tem alma gêmea que não é compatível, mas que seja compatível, aí o casal ascende junto, ascende até espiritualmente. Então digamos assim, é uma experiência diferente. É diferente, é uma coisa fantástica. E todas as pessoas que encontraram os seus companheiros ou as suas companheiras, que são suas almas gêmeas mais compatíveis, invariavelmente me relataram a mesma coisa. Fica em estado de graça. A pessoa remoça 15 anos, até de saúde física mesmo. É uma coisa assim impressionante. Então, e é lógico que toda pessoa pode encontrar. É uma questão, quando a sua energia sobe e você sai dessa vibração de baixo nível que a gente fala, né? Naturalmente você vai estar preparado. Artenis está perguntando aqui, há alma gêmea não compatível? Então, a maioria são não compatíveis, tá? Porque cada um de nós temos 143 almas gêmeas. 143 almas gêmeas. Então, uma ou outra pode não ser incompatível. Às vezes você tem um modelo mental muito parecido, vai ter choque de ideias. Às vezes por problema de egos, porque os egos são muito aflorados, né? Então vai ter choque, apesar de serem almas gêmeas, não vão conseguir conseguir compatibilizar a relação. Você tem 143 almas gêmeas. Algumas dessas são mais compatíveis. Você pode ter almas gêmeas que não são compatíveis, tá? Por exemplo, vamos supor aqui, você é heterossexual e você tem uma alma gêmea que é do mesmo sexo que você. Se você é heterossexual, essa alma gêmea não é compatível com você por causa da questão do gênero, entendeu? O que não aconteceria se a pessoa for ou homossexual ou bissexual. Então são todas essas questões, entendeu? Às vezes você tem uma alma gêmea que está num estágio de evolução muito diferente do seu. Às vezes a pessoa evoluiu muito mais que você. Vai ter um choque de expansão da consciência. Então, apesar de serem almas gêmeas, não vão ser compatíveis. Então são essas questões aí. Por ser almas gêmeas, não necessariamente vai ficar juntos por longa data. Sim, pode ser que você encontre uma alma gêmea e ela não seja compatível contigo, né? Então, você encontra, às vezes vai se separar, mas sempre vai ficar aquela ligação. Fica uma ligação que você não sabe explicar por quê. Porque é uma ligação espiritual, uma ligação de mônada. Então, e a gente tem que entender que a gente não pode analisar o quadro por essa existência. Nós temos N existências, é um contínuo no tempo, né? Então, aí depende muito da questão. A Clarice está perguntando aqui, mas como ser gêmeo e não compatível? Foi o que eu falei. Às vezes você nasceu, mas as pessoas fizeram estágios evolucionários diferentes. Na hora que começa o livre-arbítrio, alguns evoluem, alguns geram mais karma, geram mais dharma, menos dharma, de acordo com o livre-arbítrio de cada um. E aí, muito provavelmente tem algumas pelo alinhamento de pensamento, alinhamento de objetivo, alinhamento de valores, aí pode ser mais ou menos compatível, né? Então depende muito disso aí. Mas todos nós temos almas gêmeas mais compatíveis, então pode ser que é possível que se encontre aí. E sempre quando há um encontro desse, que a gente chama de encontro de almas, né, a relação é extremamente saudável e é extremamente construtiva. O casal constrói sem parar e começa a co-criar também de maneira sem parar, porque aí, como a pessoa está perguntando aqui se essa compatibilidade é só de casal. Não. Tem amigos que são almas gêmeas, amigas que são almas gêmeas, tem irmãos que são almas gêmeas, às vezes pai e filho que são almas gêmeas, entendeu?
A Aline está perguntando, então não existe uma que é alma gêmea? Não, é o que eu falei, nós temos 143 almas gêmeas, que são a origem da mesma mônada, tá? A gente originou da mesma mônada, então cada um de nós tem essas questões. E só que algumas são mais compatíveis, tem mais afinidade. Então aí tem uma diferenciação, que é isso que eu falei. Reconhecemos as almas gêmeas? Então, quando você tem uma ligação muito forte com a pessoa e essa ligação é de amor incondicional, muito provavelmente você está diante de uma alma gêmea, tá? Diante de uma alma gêmea. Porque às vezes você sente uma ternura muito grande por aquela pessoa, mas às vezes não dá certo. Então você quer bem aquela pessoa, tem um alto grau de ligação com ela, mas não vão ser casal, entendeu? Então, pode ser compatível por um tempo, depois diminui. Se for a alma gêmea mais compatível, a compatibilidade aumenta, ela não diminui. É um contínuo, vai fundindo. Aquela história da Bíblia de uma só carne, uma só corpo, vem daí, tá, gente? Porque é uma fusão e você vai fechando e vai... Geralmente, quando você encontra uma alma gêmea mais compatível, o casal fica bastante longevo, fica velhinho junto, né? E aí, quando um parte, logo depois o outro parte também faz a passagem, porque corta a circulação da energia e aí se vão, né? Mas ficam bem velhinhos, né? Cada morada, 143 almas. Seria isso? Não, a origem das almas, a mônada. A mônada é a estrutura do universo de onde saem as almas. Cada mônada, ela origina 12 almas e cada alma, 12 extensões de alma. Então, cada um de nós temos 143 almas gêmeas. Tá? Algumas podem ser mais ou menos compatíveis. Nayara, se eu perceber que estou com a energia invertida, posso eu mesmo alterar mudando minhas atitudes? Não só atitude, você pode também trabalhar as questões de meditação, de equilíbrios dos chakras, de equilíbrio energético, para você se deslocar da energia compatível com a sua situação, né? Se for um homem, vai para a energia Yang, e se for mulher, para a energia Yin. Então a meditação pode ajudar, o Reiki pode ajudar muito, porque o Reiki é uma terapia que tem um alto poder de equalização energética, né? Então pode ajudar. E às vezes, se for uma questão de trauma, aí tem que fazer um trabalho terapêutico para a pessoa se deslocar para a sua energia natural de novo, né? Mas se a pessoa fizer um autoexame, fizer uma autoanálise, ela consegue perceber facilmente que está fora da sua energia natural, tá? Tanto do questão do homem, está deslocado da sua energia Yang para a sua energia Yin, quanto da mulher deslocada da sua energia Yin para a sua energia Yang. Ok, pessoal? Então, voltando um pouco mais aqui, pessoal, a gente já está caminhando aí para o final da nossa live de hoje, né? Mas eu queria voltar aí para os pilares do relacionamento. Então, quando a gente está no relacionamento e o relacionamento não vira, entra em outro relacionamento, o relacionamento não vira, a gente precisa investigar dentro da gente, não fora. Dentro da gente, não fora. Porque muito provavelmente pode ter questões associadas à criação, que tipo de esforço você foi submetido na sua primeira infância e no útero da sua mãe. Geralmente, em atendimento, eu pergunto, sua mãe já te comentou como é que foi a gravidez dela, tal, porque eu tento puxar da pessoa para ver que tipo de pressão que ela sofreu no útero, para poder... Mas onde quer você vai encontrar, você pode ter certeza disso. Eu nunca perdi uma programação, hein? Ainda não perdi. Pode ficar tranquilo, é só soltar. Solta, que vai dar certo. Gente... Os comandos que eu passei compactos não contemplam a reversão energética. Porque isso é um caso muito específico, não tem jeito de fazer um comando que englobe para todo mundo, entendeu? Os comandos da TQA são aquelas questões que atentam, aqueles comandos resumidos, compactos, para auto-aplicação, só para as questões que são a grande maioria das pessoas. Agora, a questão dessa questão da inversão energética, a gente não pode fazer um comando global, porque cada pessoa tem um nível de inversão, tem um estágio energético e precisa ir a uma questão personalíssima, tá?
É uma questão personalíssima. Então a gente precisa ter um cuidado com isso aí. Ok? Bom, então eu queria voltar só um pouquinho aqui para que vocês registrem na memória de vocês, né? Para que vocês depois possam fazer a autoanálise de vocês. Tá? Primeiro, a questão da gestação. Conversar com a mamãe, como é que foi minha gestação, tal. Se tiver a sua mãe for falecida, conversar com alguém que presenciou. Ou se não tem, paciência, né? Questões de criação, como é que foi o ambiente que você foi criado, de cobrança, de hostilidade, de desprezo, de frieza, de proibição, ou de refreamento, ou qualquer coisa, ou ter que ser o primeiro em tudo, né? Pessoas que têm que ser o primeiro em tudo, que são criadas para ser o primeiro em tudo, na escola, em tudo que faz, tal. Isso gera um alto grau de competição e quando a pessoa vai buscar um relacionamento também canaliza isso, projeta isso. Então, não dá certo. Outra questão, percepção de pai e mãe também impacta. Como que eu percebo meu pai, como eu percebo minha mãe, como que eu os enxergo. Aí você tem que fazer uma análise muito profunda, usar aquele teste sinestésico que eu ensinei na última live, aí numa live atrás, para você testar isso, entendeu? Para que você possa saber qual que é a sua real percepção de você mesmo e do seu pai e da sua mãe. Aí você vai ter essa clareza, você vai enxergar isso com muita facilidade, né? E depois as questões, por último, a questão das inversões energéticas, que isso aí também impacta bastante. Impacta bastante. E aí, depois disso, resolvendo essas questões, você está aberta para se relacionar. Lembrando, gente, que o relacionamento é uma coisa natural do ser humano. Tá? Então, quando tem alguma coisa que não está legal, é porque existe um bloqueio. E aí precisa ser trabalhado. A mesma coisa a prosperidade, a riqueza, a abundância. O natural para o ser humano é a questão da prosperidade e da abundância. Se não está, tem alguma coisa que tem que ser observada, porque tem alguma trava que está impedindo isso. Você falou dos traumas em relação à infância, mas é a repetição do padrão dos pais. Eu percebo que é muito comum o filho repetir o padrão dos pais. Pode falar um pouco a respeito? Bom, nós temos aqui 5 minutinhos, né, gente? Eu vou tentar resumir aqui, mas depois a gente pode voltar nesse assunto, que é um assunto que muita gente procura aí. O que acontece? Quando o filho não concorda com o comportamento ou com a ação do pai e da mãe, automaticamente ele emite um julgamento. Ao emitir esse julgamento, não tem diferença do que ele sente pelo pai e pela mãe do que ele sente por ele, porque está emaranhado do ponto de vista quântico. É a mesma estrutura atômica e está emaranhado. O que quer dizer isso? Todo sentimento que o filho tem pelo pai e pela mãe, ou julgamento, ou percepção, ou se julgar o pai e a mãe, perceber o pai e a mãe de uma maneira diferente, que seja de gratidão, amor e respeito, o que acontece? Essa pessoa puxa para si esse julgamento. Não tem diferença. Ah, se eu acho que meu pai ele tem um comportamento inadequado, eu tenho um comportamento inadequado, e eu vou me comportar na minha vida para honrar esse sentimento que eu tenho, eu vou me auto-sabotar e vou atrair situações que vão mostrar que eu não sou adequado. Ou eu tenho pena do meu pai e da minha mãe, eu vou sentir pena de mim mesmo e vou atrair situações da minha vida, vou me comportar na minha vida, vou tomar decisões na minha vida que vão me provocar sentir pena de mim mesmo. Então a correlação é imediata, não tem diferença. Então a repetição do comportamento dos pais vem disso aí, por causa do emaranhamento quântico. E isso propaga as gerações, gente. O pior é isso, é porque grava o DNA sutil da pessoa e até 5 gerações fica gravado. Por isso que o trabalho de constelação familiar é tão importante, o trabalho de constelação sistêmica. Porque o constelador, ele consegue capturar, na hora que ele está analisando o campo mórfico ali da pessoa, ele consegue capturar esse tipo de situação e consegue dar o tratamento adequado para quebrar. É o que a Bíblia chama de maldições, né? Na Bíblia fala de maldições. Eu chamo de emaranhamento quântico, tá? Então até 5 gerações para trás você traz essas questões, às vezes de comportamento. Ah, todo homem na nossa família separa. Aí você vai analisar a árvore genealógica, pum, começou lá num determinado momento. Ou toda a nossa família tem problema de obesidade. Você vai, pesquisa na árvore,
algum ascendente ou teve na guerra, passou fome, ou passou muita necessidade, alguma coisa aconteceu. Isso propaga, isso perpassa as gerações, né? Então, essa questão do que se... da questão do relacionamento tem a ver com isso também, certo, pessoal? Então é muito importante essa questão aí. E fatalmente, se o filho julga pai e mãe por qualquer que seja o comportamento, a minha mãe é chata, meu pai é chato, eu vou ser chato. Ah, eu odeio meu pai, eu odeio minha mãe. Isso é difícil às vezes até porque tem casos às vezes de filhos que são abusados pela mãe, filhas que são abusados pelo pai, e mesmo assim tem que perdoar. E tem que ter respeito, tem que ter gratidão pelo dom da vida. Porque senão a pessoa atrai aquilo para si e a vida não anda. É duro, mas é assim que funciona, entendeu, gente? É importante. É importante. Bom, a colega está perguntando aqui, a Ana Maria, desculpa, mas seu pingente é o quê? Ah, isso aqui é o crisopásio. É por causa do meu... é a pedra do meu signo. Eu uso ela porque quando a gente está com o campo aberto, igual eu estou aqui agora, que eu estou passando conhecimento, então é importante ter uma pedra do signo porque ela faz um filtro passa alta. Ela deixa passar as altas energias e bloqueia as energias negativas. Então funciona como um filtro energético aí. Ok, pessoal? Mulher detalhista, né? Percebe cada coisa que eu vou falar. Nem... impressionante. Fernando do Ipog, que bom, Fernanda, que ótimo. Gratidão a minha, viu? Gratidão. Pessoal, nós estamos caminhando para o final aqui. Se vocês tiverem alguma outra pergunta, por favor, coloque aí. Se não quiserem perguntar aqui, pode perguntar depois no direct aí, pode colocar o questionamento lá no YouTube, né? Gente, por favor, me ajudem a aumentar os seguidores do canal do YouTube para a gente começar a fazer uns webinários lá. Eu preciso ter 1000 seguidores para poder conseguir fazer as lives lá, porque senão eu não tenho condição de fazer, tá? E aqui no Instagram o tempo é limitado, às vezes a gente quer se estender um pouco mais e não pode. Ok, pessoal? Eu tenho uma afirmação. Eu te amo. Eu também te amo. Ela estava aqui do lado, dando força. Pessoal, então olha só. Fica esse recado aí, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, quiser colocar pra gente aí, fica à vontade, a gente vai ter o maior prazer de responder. Fique atento aí nos canais, muito provavelmente, no dia 17 de maio a gente vai estar lançando um curso de Quântica para Todas, que a gente vai fazer uma... A colega está perguntando aqui como saber a pedra do signo, né? É isso que você perguntou, né, Maria Lúcia? Bom, você pode fazer o seguinte, você entra na internet e coloca lá, pedra do signo. Vai sair... Não, voltou. Então você vai ver lá, cada signo, de acordo com o decanato, tem uma pedra correspondente. Tem as pedras preciosas, tem as pedras semi-preciosas também. Então você encontra essa pedra em casas de produtos esotéricos, você encontra já com pingentezinho, é só usar, tá bom? Limpa primeiro com água e sal, né, para limpar as energias, depois você usa. De vez em quando é bom limpar com água salmoura, tá bom, pessoal? Pessoal, alguma pergunta ainda? Ok, a gente fica por aqui. Pessoal, muita gratidão a todos por essa oportunidade. Obrigado por estar seguindo a gente aí pela live. Espero que essa live de hoje tenha contribuído bastante aí para vocês, tá bom? Eu estava falando do curso, a gente vai lançar o curso dia 17 de maio. E vai ser um curso bem bacana, vai ser todo online, para as pessoas ficarem de olho aí, que às vezes quem se interessar poder fazer esse curso aí, que a gente vai passar de uma maneira ordenada aí, tudo que a gente passa nas lives aí, com mais algumas informações que não dá para a gente passar aqui. Ok, pessoal? Fiquem com Deus, muita luz e live quinta-feira, merecimento, tá, pessoal? Espero vocês. Fiquem com Deus, muita luz. Gratidão, gratidão, gratidão. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, pessoal.